Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu acabei de fazer meu vídeo contando um pouco sobre o meu terceiro ano de regente. Ainda tô muito emocionada, muito feliz com essa minha trajetória de professora, né? É uma profissão tão importante, né? Pouco valorizada, obviamente, mas muito gratificante. E eu também estou emotiva, assim, porque. Deixa eu respirar. Eu vim compartilhar com vocês uma nova etapa da minha vida que se inicia agora, algo que exigiu muita coragem, muita responsabilidade, muito planejamento, mas que é o que faz sentido agora pra mim nesse momento, é o que Deus tem me mostrado, tem me direcionado, tem me guiado. Então eu coloco minha vida nas mãos do Senhor e acredito que tudo isso tem um propósito e tem um motivo na minha vida. Então eu fico muito feliz de poder vir aqui agora compartilhar para vocês esse novo passo que estou dando na minha vida. Então, como vocês leram no título, né, desse vídeo, esse ano de 2024 eu decidi pedir demissão na escola em que eu estava trabalhando e eu vim contar para vocês o motivo de tudo isso. Só para recapitular, né, para contextualizar, eu sou professora desde 2018. Eu entrei em 2018 na escola em que eu trabalhava, né, até então, como auxiliar de turma, e eu fiquei 2 anos como auxiliar no Infantil 1, crianças bem pequenininhas, né, bebês, e aí eu fiquei nesses 2 anos, inclusive o segundo ano ele acabou casando ali com a pandemia, né, então foi uma etapa também muito complexa, muito desafiadora, e que a gente acabou ficando no online. E assim que acabou o meu contrato de estágio, né, dos 2 anos, eles acabaram me dispensando, né, por conta da demanda, enfim, não fazia sentido contratar uma nova pessoa naquele momento, e eu entendi isso, mas foi algo que mexeu comigo, porque eu fui demitida um dia antes do meu aniversário. E isso mexe comigo até hoje, me marcou muito, assim. Então, eles me dispensaram e eu aceitei, tudo certo, bola pra frente. E aí eu fui ser professora particular, né? Me virei nessa época de pandemia para dar aulas particulares, né? Para fazer isso que a maior parte dos professores estavam fazendo, né? Dando esse apoio mais pedagógico mesmo para as famílias e deu super certo, gente, muito certo. Deus não me desamparou também nessa época tão difícil, né? Eu não fiquei desamparada, não fiquei desempregada. A todo momento eu tava com crianças, né, pra dar aula particular, então eu fiquei muito feliz com isso. E foram 10 meses dando aulas particulares, então eu fico muito grata por isso. E aí, em maio de 2021, a escola me ligou e perguntou se eu queria voltar pra lá. E agora contratada, né, como corregente. E aí foi uma nova experiência na minha vida. Eu retornei para a escola, não mais com os bebês. E aí eu fiquei no ano de 2021 como corregente do primeiro ano do ensino fundamental, né, na parte de alfabetização. Então assim, foi um outro mundo para mim, foi algo muito incrível que eu passei nesse ano de 2021. Uma experiência muito gratificante, diferente, né, do que eu já tinha vivido. Então, foi incrível, eu fiquei muito feliz. E em 2022, eu assumi a minha primeira turma como regente, como titular de turma, né? No Infantil 2, aí eu voltei para os pequenininhos. Não tão bebês como antes, mas crianças de 2 anos de idade, né? 2 para 3 anos. E eu estava com essa faixa etária desde então, desde 2022. Eu fiquei 2022, 2023 e 2024 como professora regente do Infantil 2. E foi uma experiência incrível também, assumir a minha turma. Tive muitos desafios, né, muitos percalços no caminho, mas eu aprendi muito também. Eu amadureci muito durante esses 3 anos de professora regente, que exigem tanta responsabilidade, né, e tanta formação, tanta pesquisa, enfim, não foi algo fácil, mas eu acredito que eu consegui atingir ali os meus objetivos durante esse tempo. Eu acho que eu amadureci muito, ganhei muita segurança e, enfim, eu aprendi a ser professora ali na prática e isso foi incrível. Fico muito feliz de toda essa experiência que eu tive. Como eu falei, sempre tem desafios, né? Sempre tem uma parte que não é tão fácil. Ainda mais sendo professora, a gente sempre
tem coisas novas a cada dia, uma coisa nova para lidar, mas ao mesmo tempo, todo o reconhecimento das crianças, tudo que eu vi com as crianças foi incrível. Além das famílias também que foram muito gratas por mim, pelo meu trabalho, e eu fico muito feliz com isso, que acaba sendo um dos meus objetivos também, né? Ou seja, eu fiquei então desde 2018 até então na área de educação, como professora, comecei lá como auxiliar, depois como regente, depois professora regente. E todos esses anos, né, a não ser aquele período, né, da pandemia, eu estava na escola em que eu comecei. Então, eu entrei numa escola e permaneci, não tive outras experiências em outras escolas, né, nem estágio, nem nada. Apenas estágio obrigatório da faculdade, mas foram poucos meses também numa instituição da rede pública, enfim. E aí eu fui me organizando e aprendendo as coisas ali na prática nessa escola. Então ela foi a minha base, assim, de professora, né, dos conhecimentos que eu tenho, da prática mesmo, né, não só da teoria. Então eu aprendi muito nesse tempo, me formei lá dentro, né, eu cresci lá dentro. E agora chegou a hora de dar um próximo passo. E justamente por sentir que eu precisava de novas experiências, alçar novos voos, eu comecei a olhar, né, e buscar aí novas vagas de emprego, novas escolas, dar uma pesquisada, assim, muito por alto, tá? Sendo bem sincera, algo esporádico, algo que eu não tava dando tudo de mim, assim, sabe? Eu tava, vou dar uma procurada, mas nada demais. Até que, no finalzinho desse ano, surgiu uma vaga no meu LinkedIn que me chamou a atenção. Eu falei, eu vou me candidatar, assim como eu já me candidatei para outras vagas, tá, gente? Mas assim, como eu falei, esporadicamente, nada, sabe, muito planejado, muito assim, cobiçado. Eu falei, eu vou me candidatar, e seja o que Deus quiser, sempre entregando nas mãos de Deus. Me candidatei à vaga, sem criar muita expectativa, continuando a minha vida, né, a minha rotina na escola. Vale ressaltar que é uma escola particular, tá, que eu trabalho, então eu me candidatei a outra escola particular também. Das minhas vontades intrínsecas é passar num concurso. Acho que muitos, né, professores, muitas pessoas que vão para essa área almejam o concurso, né? E, enfim, é algo que tá ali dentro de mim, que eu ainda preciso analisar e planejar isso na minha vida também com mais detalhes, né, mais aprofundado. Mas se for para ser, vai ser. Deus faz tudo como tem que ser, né? Quando somos professores de escola particular, tudo pode acontecer. Literalmente, gente. Pode acontecer alguma coisa muito pequena, alguma coisa muito grande, enfim. Mas que às vezes eles vão te substituir como se nada tivesse acontecido, entendeu? Basicamente isso. Então eu já tava colocando isso na minha cabeça que sim, no ambiente em que eu estava, eu era extremamente substituível. E não que eu queira ser, né? Ai, meu Deus, insubstituível. Ai, perfeita. E que, né? Ai, nunca vai existir a possibilidade de me dispensarem. Não. Mas assim, eu queria ter. Acho que o meu maior sentimento, assim, em relação a essa escola que eu estava antes, era que eu gostaria de ter um olhar mais empático para mim. Uma valorização maior pro meu trabalho. Sabe? Não essa questão de, preciso estar no topo e ser insubstituível. Não, mas coisas do dia a dia, sabe? Coisas que parecem pequenas, mas não são. Toda aquela escuta ativa que a gente tem com as crianças e com as famílias, eu gostaria que tivessem com a gente, sabe? Com os colaboradores. Mas enfim, não é esse o assunto do vídeo, né? Eu não quero entrar nesse mérito, eu não vou expor aqui as coisas que eu vivenciei na escola, né, para além do que eu já compartilhei com vocês, porque eu acho que não cabe e é uma etapa que eu já estou virando a página da minha vida, né, então tudo bem, mas assim, esse era o sentimento que eu tinha, sabe? E aí, pensando nisso que eu comecei a olhar outras possibilidades, e aí surgiu essa que eu comentei com vocês, eu mandei lá a minha candidatura, né, me candidatei à vaga, e aí eu recebi um e-mail me perguntando se eu teria disponibilidade para participar de uma entrevista num dia e num horário em específico, e eu falei, não acredito. Surgiu a oportunidade, e agora? O que eu faço?
Gente, as pessoas que estão ao meu redor, né, minha família, meu namorado, foram as pessoas que mais ouviram as minhas angústias, que eu ficava, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu vou, não vou? Enfim, e a minha cabeça não parava um segundo. Depois que eu recebi essa proposta, eu fiquei assim, não sei o que fazer. Mas na verdade eu sabia. E eu pedi discernimento ali pro Espírito Santo pra me guiar, me ajudar a ter, tomar essa decisão, né? E aí decidi fazer a entrevista, participar da entrevista, não só pela oportunidade, né, de passar, obviamente, de ter essa oportunidade, mas também pela experiência da entrevista, sabe? De ter essa oportunidade de estar com outras pessoas, num outro ambiente. Eu acho que isso é muito válido. E aí eu passei nessa entrevista, nessa primeira entrevista, que é um processo seletivo que eu passei, né? A primeira etapa coletiva, com várias mulheres, várias futuras professoras. E a segunda etapa, uma entrevista individual. Então, eu fiz ali o processo seletivo, né? Eu passei na primeira fase, depois me mandaram um e-mail para a segunda fase. E, gente, na hora da entrevista individual, a primeira fase foi presencial e a segunda foi online. O link não abria. Eu falei, eu não acredito. Eu, sentada minutos e minutos antes na frente do computador, me organizando, né? Enfim. E aí não tava entrando de jeito nenhum. Demorou muito tempo, gente, pra entrar. Eu tava desesperada, entrei 5 minutos atrasada na entrevista. Falei, pronto. Primeiro que eu já tava desistindo da possibilidade, né? Já falei, ai Deus, se não for pra ser, você não vai deixar eu abrir esse link. E ele deixou. Ele abriu pra mim. Porque eu acredito que do nada, gente, do nada o link abriu. E eu não sei, não tinha motivo nenhum pra não estar abrindo. Eu não sei. É inexplicável. E pra mim, esse tipo de coisa acontece na nossa vida, tá? Então, quando abriu o link, eu falei, ah, é isso, então vamos lá. E uma das coisas que eu decidi ser muito, né, durante esse processo seletivo, era sincera, transparente naquilo que eu queria. Então, eles começaram a perguntar, né, fizeram aquelas perguntas clássicas, assim, né, do meu propósito, da minha trajetória, pra eu contar um pouquinho sobre isso. E eu fui muito sincera em dizer que eu estava no ambiente, eu estava, né, contratada, eu era professora particular e professora regente, mas meu objetivo era ter novas experiências. Eu já tinha muita bagagem ali dentro do ambiente em que eu estava, mas eu queria outras coisas, novas oportunidades, estar em novos ambientes. Porque um dos meus maiores medos, gente, desde que eu entrei na educação, desde que eu entrei no mercado de trabalho, era ficar acomodada. Essa era uma das questões assim que mais rondavam a minha cabeça. E sempre tava ali sabe? Um negocinho ali martelando, tipo, cara, você realmente quer ficar nesse ambiente pra sempre? Por 20 anos? Sei lá. Gente, não quero entrar no mérito de que tá errado, não é isso. Tem pessoas que aceitam, que sabem lidar com isso, que tá tudo bem ficar fazendo a mesma coisa no resto da vida. Mas pra mim, era um sentimento que me batia ali de alguma forma, sabe? Quando eu entrei na escola, eu também me deparei com pessoas que estavam fazendo coisas diferentes e pessoas que estavam estáticas, que estavam na sala de aula, sempre, enfim. E eu comecei tá, o que eu quero? O que é pra mim? Fui olhando mais pra esse sentido e aí, estando 3 anos como regente do mesmo nível, eu acho que foi aí que me bateu mais, sabe? Essa ansiedade, esse sentimento e agora? Sabe? Se eu não der um passo agora, será que eu vou dar um passo mais pra frente? Se eu já estou acomodada, no sentido de fazendo a mesma coisa, tranquila, com segurança no que eu tô fazendo, agora, será que eu vou querer mudar daqui pra frente? O que eu faço? E aí foi esse sentimento que foi me mexendo comigo, sabe? E foi o que eu falei na entrevista pra outra escola. Eu falei, olha, eu tô num ambiente que eu tô tranquila. Mas será que é isso que eu quero? E por mais que eu esteja tranquila, tem coisas que me incomodam, tem coisas que não batem ali com o meu pensamento. E eu vou conseguir lidar pra sempre com isso. Fui muito sincera e eles falaram pra mim, olha, a gente tem 3 vagas de imediato e a gente tem a possibilidade pro ano que vem. Né? O que você acha a respeito disso? E eu fui muito sincera em falar que
Uma das coisas que eu não queria fazer nesse momento, né, que assim, eu fiz a entrevista, gente, comecinho de novembro, se eu não me engano, entrevista individual, e eu estava finalizando o ano com as minhas crianças, com a minha turma, né, então tava concretizando tudo aquilo que eu fiz durante o ano, e pra mim não fazia sentido simplesmente sair, fechar o olho, pum, sabe? Eu fui sincera na entrevista em falar que eu não me sentia preparada em abandonar o barco desse jeito, sabe? Eu sou uma pessoa muito metódica, então eu gosto de me planejar, gosto de me organizar. Eu queria sair desse ambiente em que eu estava, né, de uma forma coerente, com responsabilidade, com empatia, que é o que eu acredito. Então, com um aviso com antecedência, me preparando a instituição, porque eu sei que contratar outra pessoa não é uma coisa fácil. Enfim, coloquei várias coisas ali na minha cabeça, né? Me organizei em relação a isso e falei pra eles na entrevista que não era meu objetivo sair do dia pra noite. Porque eu tenho uma responsabilidade principalmente com as crianças. Eu queria muito conseguir finalizar com eles, me despedir de uma forma que fosse concisa pra mim. E aí, acredito que esse tenha sido o meu diferencial, porque eles decidiram me contratar no ano que vem. Então, já tô até vendo a documentação, já tá tudo encaminhando, assim, para que isso aconteça. E aí foi nesse momento em que eu falei, eu vou pedir demissão. Eu sei que a mudança não é fácil. Não é fácil, gente. Só de pedir a demissão já foi um passo muito grande, difícil na minha vida. Imagina ir para outro espaço com pessoas diferentes, rotina diferente. Mas eu tenho convicção de que isso vai me fazer ter outros olhos também. Então eu tô muito feliz, muito grata, muito animada e ansiosa para essa nova etapa da minha vida, que eu sei que vão ter desafios assim como a etapa anterior, né? Mas que Deus vai estar comigo. E que se não for para ser também, gente, já coloquei na minha cabeça, e já tô lidando com isso assim muito, de que se não for para ser, não vai ser. E eu vou buscar outras coisas, eu vou atrás de outras oportunidades, e é isso que eu quero colocar na minha cabeça e na minha vida, que eu não preciso ficar num único lugar, estática, fazendo uma única coisa, aceitando tudo. Não. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que valorizar o meu trabalho, a profissional que eu sou e a bagagem que eu tenho. Enfim, eu preciso olhar mais pra isso, sabe? Ter orgulho do meu trabalho, de quem eu sou e buscar novas coisas, sabe? Eu só tenho uma vida, gente. E eu quero viver essa vida da melhor forma possível, buscando coisas diferentes, tendo outras oportunidades, porque eu não quero me arrepender de não ter feito, sabe? E uma das coisas que me marcou muito nessa final de trajetória, assim, que eu acho que é prudente eu trazer pra vocês, é que eu me dispus, né, a ficar ali na escola, cumprir o aviso prévio, como eu falei pra vocês. O aviso prévio é uma opção da empresa, né, eles que vão me falar se eu devo ou não cumprir, enfim, é uma questão deles e eu me coloquei à disposição para isso. E a princípio eu ficaria na semana seguinte, na semana pedagógica que a gente fala, eu ficaria um dia para poder organizar a sala sem as crianças, né? Então finalizaria ali com as crianças, assim como já faria antigamente, já faria anteriormente, e aí eu decidi, né, ficar com eles até o final. Eles aceitaram, acataram essa minha disponibilidade. E aí eu voltaria num dia pra organizar minha sala, tirar minhas coisas, né? Porque professora tem muita coisa, né? Você deve imaginar. Minha sala tinha bastante coisa. Minha também, do meu dinheiro, tá? E aí, a princípio tinha ficado isso definido. Minha coordenadora deixou muito claro que faria isso. Só que isso seria numa segunda-feira. Na quinta-feira, que antecedeu essa segunda-feira, eu mandei uma mensagem pra minha coordenadora perguntando se já tinham uma devolutiva, porque eu, né, me coloquei à disposição, mas ninguém me deu uma exatidão, assim, sabe? Ah, você vai ficar até tal dia, enfim, você vai poder vir no dia que não estejam as crianças, enfim, não me deram esse aval, assim, ela só falou, não, eu vou confirmar e eu te aviso, ninguém me avisou. E aí eu decidi, por mim mesma, perguntar. E a resposta foi que eu não poderia vir no dia que as crianças não estivessem
e que, na verdade, meu último dia seria na sexta-feira, ou seja, no dia seguinte da mensagem. Gente, aquilo me magoou tanto. Aquilo mexeu tanto comigo. Que, como eu falei pra vocês, eu sou muito responsável com o que eu faço. Sabe, eu tentei ser o mais coerente possível nesse momento pra ter esse tipo de resposta. Uma resposta que não teve empatia, uma resposta que não teve uma gratidão ali, um reconhecimento. A resposta que eu tive foi: não, amanhã é seu último dia, então você tem que arrumar as coisas junto com as crianças. A minha coordenadora, ela não foi se despedir de mim. Ela não foi ver se estava tudo certo, se precisava de ajuda. Não, se vira. E aí, eu comentei na mensagem, falei: nossa, eu imaginei que iriam me avisar com antecedência, assim como eu fiz. Eu não fui negligente de sair do dia pra noite, sabe? De abandonar o barco do dia pra noite. Eu poderia ter feito isso e não fiz. E a minha coordenadora não teve esse olhar comigo. E aí a resposta que eu tive dela foi que ela não é perfeita. Não é sobre perfeição, gente. Não é sobre perfeição. É sobre consideração, que é o que eu não tive. Então, finalizar essa etapa desse jeito me marcou, me deixou chateada. Eu não quero chorar de novo. Já passou, agora é uma nova etapa, mas é só pra colocar aqui também que às vezes a gente espera muito dos outros, né? E na maior parte das vezes a gente não tem o reconhecimento que deveria, o olhar, a empatia que deveria ter. Então, que triste, né? Mas tudo bem. Agora é uma nova fase, então quero compartilhar com vocês depois, um pouco de tudo isso, porque vai ser uma novidade que eu vou ter que aprender de novo, né? A fazer e a lidar com tudo isso. Então, espero poder vir aqui compartilhar mais com vocês e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e me acompanhe nos outros vídeos. Um beijo, tchau!